continuidade aos nossos módulos de Química, nós estamos no módulo 2, segundo bimestre, certo? Dentro do segundo bimestre, nós estamos com o conteúdo concentração de soluções. Nós temos vários tipos de concentrações. Concentração comum, densidade, tipo, fração molar, molaridade, além de diluição e misturas de soluções. Dentro dessas misturas de soluções, nós vamos nos deter agora, e já sabe qual é a unidade para cada tipo de concentração. Aí agora eu vou utilizar esses tipos de concentrações em uma diluição. Por exemplo, toda concentração comum, gramas por litro. Toda molaridade, mols por quilograma. Toda molaridade, mols por litro. Fração molar é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Você precisa colocar a unidade. E a unidade sugerida foi a porcentagem, certo? Então, eu vou utilizar todas essas concentrações agora em uma diluição de soluções e na mistura, certo? Então, primeira coisa, eu preciso compreender qual é o processo da solução. Diluir. O que é diluir? É misturar, é deixar uma concentração mais fraca. Um exemplo de uma diluição: quando você tenta fazer em casa seu café da manhã, que coloca pó demais, se fica muito forte, nem você consegue tomar. O que é que você faz para tomar o café que você fez que está amargo demais? Nem você toma. É simples, coloca mais água. Então, a diluição é um processo para deixar uma concentração forte em uma concentração fraca, certo? E como é que essa concentração ela fica fraca? Pela adição de um solvente universal, que é a água, certo? Então, diluição é você quebrar as partículas iônicas, deixando ela mais fraca. A definição de diluição é que a diluição é o processo que consiste em adicionar um certo solvente a uma solução com o objetivo de diminuir sua concentração. Então, o único objetivo da diluição é você deixar essa concentração mais fraca. No entanto, quando você deixa uma concentração muito forte, supersaturada ou saturada, a tal ponto em que o coeficiente de solubilidade não pode ser dissolvido, e você precisa utilizar essa concentração, só que forte demais não tem como, certo? Então, tem uma maneira, uma forma de você saber qual é a quantidade correta do solvente que você vai adicionar. Pelo coeficiente de solubilidade, como por exemplo, 35,8 gramas por 100 gramas de água, significa dizer que eu só posso utilizar 35,8 gramas. Sim, mas na hora de adicionar um solvente em um meio líquido, eu preciso saber exatamente qual é a quantidade desse solvente que eu vou adicionar para que eu não perca a minha solução. Quem vai lhe dar essa resposta, qual é a quantidade de líquido, de solvente que você vai utilizar, é essa formulazinha aqui, ó, diluição geral. Ou seja, a concentração inicial que você tem vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final, certo? Então, a quantidade do solvente que você precisa adicionar, essa formulazinha aqui da diluição lhe dá essa resposta, certo? Lembrando que uma das maneiras é pelo valor da concentração comum. Uma outra maneira é pela adição da massa. E a outra maneira é pelo valor do título. Certo? Então, são três maneiras de você fazer com que uma solução supersaturada ela passe a ficar a ponto de ser utilizada. Certo? Isso é diluição conforme consta nos exemplos seguintes. No exemplo seguinte se diz o seguinte: se adicionarmos 80 mililitros de água a 20 mililitros de uma solução 0,20 mols por litro de hidróxido de potássio, iremos obter uma solução de concentração molar igual a. Nesse exemplo aqui,
nós temos um volume inicial que diz o seguinte: se adicionarmos 80 ml, mililitro é unidade de volume. Se eu vou adicionar esse volume, é porque eu já tinha um previamente. Significa dizer que eu já tinha 20 mililitros e vou adicionar agora 80 mililitros. Então, 20 ml é o volume inicial. O que eu vou adicionar vai ser os 80 mililitros. Tenho essa concentração aqui em mols por litro. E quanto será a concentração final? É só você jogar dentro da fórmula. Concentração 1 vezes volume 1, que tem que ser igual a concentração vezes volume 2, que você vai chegar ao valor dessa concentração final. Lembrando que, qual é a unidade de concentração? Porque eu tenho concentração comum, eu tenho densidade, eu tenho título, fração molar, molaridade, além de normalidade, eu preciso diferenciar qual é o tipo de concentração que eu tenho. E como é que eu reconheço o tipo de concentração? Pela unidade da concentração. Mols por litro só pode ser concentração molar, certo? Então, vai pegar esses dados, colocar dentro da fórmula concentração 1 vezes o volume 1, que vai ser igual à concentração 2 vezes o volume 2, certo? Aí vai encontrar a resposta em uma destas alternativas. No exemplo 2, diz o seguinte: adicionou-se água destilada a 150 ml de solução 5 molar de ácido nítrico, até que a concentração fosse de 1,5 molar. Qual o volume final obtido? Então vamos retirar os dados. Adicionou-se água destilada a 150 ml. Então, volume inicial 150. De uma concentração 5 molar, concentração inicial. Até que a concentração, apareceu outra concentração, se tinha uma primeira concentração, você chamou de concentração inicial. Apareceu uma segunda, essa será a concentração final. E você vai determinar o volume final. Pela mesma forma, concentração 1 vezes o volume 1 tem que ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. Certo? Seguindo essa linha de raciocínio, você vai fazer esse exemplo 3, que diz o seguinte: o volume de água em mililitros, que deve ser adicionado a 80 mililitros de solução aquosa a 0,1 molar de ureia, para que a solução resultante seja de 0,08 molar. Observa-se aqui que apareceu uma outra unidade de concentração, ó. Só a letra M. Lembre-se que concentração molar eu posso utilizar 3 tipos de unidade: mols por litro, mol vezes litro menos 1, ou então a letra M maiúscula. Todas as 3 se referem à concentração molar, que você não pode colocar essa concentração molar dentro da forma de concentração comum, nem de título, nem de fração molar, nem de densidade e nem de molaridade. A fórmula que você vai utilizar aqui é de concentração molar, pois as unidades aqui, ó, essa letra M maiúscula significa concentração molar ou mols por litro, certo? Aí você joga dentro da fórmula e vai encontrar esta alternativa. Diluição é quando você só tem um tipo de soluto, como por exemplo, um tipo de sal, o sal de cozinha. Se você vai adicionar o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, como o nosso livro chama, a um solvente, então você está adicionando um soluto apenas em um solvente. Eu terei uma concentração final. No entanto, se eu tiver uma mistura de soluções em um mesmo soluto, ou seja, se você dispuser de vários solventes e vai diminuir a concentração por um mesmo tipo de soluto, você vai ter que utilizar um outro dispositivo, que é os dispositivos de Van Hoff. Ou seja, o dispositivo desse camarada
Von Hoff-Berthelot, ele pronuncia o seguinte: conforme a quantidade de elétrons disponíveis, eu precisarei de um produto maior para dissolver uma determinada solução. Isso é o dispositivo de Van Hoff-Berthelot. Segundo ele, ó, a concentração final, o produto, percebe-se aqui, ó, o produto entre a concentração e o volume vai depender dos produtos iniciais. Em outras palavras, o meu produto final depende do que eu tenho antes. Se eu tiver poucas quantidades de elétrons, vai gerar poucos íons. Se eu tiver grandes quantidades de elétrons, vai gerar grandes quantidades de corrente elétrica. Só que essa concentração você pode determinar de três maneiras: concentração comum, a massa ou tipo, certo? Só vai depender, você só vai saber se vai utilizar quem é quem se você observar a sua unidade. Então, por exemplo, se eu tiver mols por litro, eu vou ter que utilizar a concentração comum. Se eu tiver só em gramas, eu vou ter que utilizar a massa. E se eu tiver em porcentagem, vai ser o tipo. Certo? Tal como consta aqui um exemplo. Ó. Esse exemplo já está no nosso livro, nós vamos resolver. E é para que sirva de exemplo para as demais questões que vocês vão fazer dentro do praticando. Diz o seguinte: 4 litros. Litros é a unidade de volume. Como for o primeiro volume, isso é o volume inicial. 4 litros está aqui, ó, de uma solução aquosa, 2 mols vezes litro menos 1. Ó. Mols por litro é a unidade de concentração. Então, você tem volume inicial, concentração inicial. De uma base, NaOH, foram adicionados a 12 litros. Já apareceu aí o volume final, certo? De solução aquosa, 0,5 mols por litro. A outra concentração, do mesmo soluto. Qual a molaridade da solução? Então, você dispõe. Se você tem um volume inicial de 4, um volume final de 12, significa dizer que o volume da solução é a soma dos volumes iniciais, vai ser igual a 16. Aí você vai só encontrar a concentração final, certo? Ou seja, você tem uma multiplicação aqui e tem uma divisão. Então, quem está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Termine esse raciocínio aí. No exemplo 5, é o mesmo raciocínio da questão anterior. Diz o seguinte: 250 mililitros de uma solução 0,2 molar. Olha só, volume inicial e concentração inicial foram misturados com 500 mililitros. Apareceu outro volume, então vai ser o V2, de uma solução de ácido sulfúrico, resultando numa solução 0,4 mols por litro. Qual a molaridade da segunda solução? Tal como está aqui, ó, certo? E se as soluções estiverem solutos que não reagem? Por exemplo, se você pegar o sal de cozinha, que é NaCl, com outro tipo de sal que não reage, então você já precisa utilizar um outro recurso. E esse recurso é a quantidade dos íons. Primeiramente, compreenda o conceito de molaridade de íons. Certo? Então, não se esqueça que os íons podem ser de dois tipos: íons positivos e os íons negativos. Os íons positivos são chamados de cátion, os íons negativos são chamados de ânion. Em toda solução iônica, molaridade de íons, eu sempre terei os positivos e os negativos. Pela definição de Van Hoff, todo primeiro elemento sempre será positivo. Significa dizer, se você tiver 1000 elementos, os demais todos serão negativos, certo? Isso é a definição para íons. O primeiro elemento é positivo, todos os demais serão negativos. O exemplo pede o seguinte: qual a quantidade de matéria de OH? OH- é um íon negativo, então ele é um ânion. Existem 500 mililitros de uma solução, 0,10 mols por litro, de hidróxido de estrôncio. Então, primeira coisa que você precisa fazer, como você tem aqui a presença de íons, é você escrever a dissociação iônica desse camarada.
pela dissociação iônica, o primeiro elemento ele é positivo, os demais todos serão negativos. Então, o primeiro passo é você escrever a equação iônica, quem é positivo e quem é negativo, certo? Então, esse aqui vocês vão escrever a equação iônica. Isso é o nosso capítulo de diluição. As demais questões que vos apresento já está no nosso livro. Eu vou adiantar algumas questões para que vocês façam as demais questões do praticando. Essa questão está no nosso livro. Eu vou deixar prontinha para vocês agora. Que diz o seguinte: qual o volume de água em mililitro que deve ser adicionado a 275 mililitros de uma solução 0,3 mols por litro para que se torne 0,12 mols por litro. A fórmula é a mesma. Concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Então, olha só. Eu tenho aqui a primeira concentração, que é 0,3, e o volume inicial, 275. Isso aqui vai ser igual à concentração final, que é de 0,12, vezes o volume final, que eu não tenho. Certo? Então, 0,3 vezes 275. Você pode pegar esses 275 e colocar em notação científica, que vai ficar 2,75 vezes 10 ao quadrado e 3 vezes 10 a menos 1, que vai dar 82,5, certo? Dividido por 0,12, aí você acaba de encontrar aqui, ó, o volume final, 687,5. Mas ele não quer saber o volume final. A questão é qual o volume de água. O volume de água vai ser o volume final menos o inicial. Significa dizer que o volume adicionado, eu tenho um volume final que eu acabei de encontrar agora, 687,5, menos o volume inicial, que foi de 412,5, certo? Isso é o volume da água. Essa questão está no nosso livro, estou lhes presenteando ela todinha resolvida. Papai Noel está chegando antes, aproveite. A questão 2, ele disse que a molaridade, concentração e quantidade de matéria, concentração molar, mols por litro, mol vezes litro é menos 1, ou só a letra M maiúscula. Tudo se refere à molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, da qual 50 ml requerem 21,2 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 1,18 mols por litro. Para total neutralização, será necessário que quantidades de mols? Então, olha só. Olha o que as unidades estão me dizendo. Se eu tenho uma concentração inicial de 1,18 mols por litro, significa dizer que a cada mililitro eu tenho 1,18 mol. Como o volume anterior está em mililitro, significa dizer que o volume da concentração vai ter que ficar em mililitro também. Ou seja, a concentração aqui é 1,18 mols por litro. Significa dizer, ó, que 1.000 mililitros, que é convertendo litro para mililitro, 1.000 mililitros está para 21,2 mililitros, certo? Ó, 1.000 mililitros está para 1,18 mol. E se eu tiver apenas 21,2 mililitros, estará para quantos mols? É só você utilizar a regra de 3, meios e extremos, que você vai acabar de encontrar os números de mol, 0,025, certo? É só você multiplicar isso aqui o inverso. Significa dizer que ele quer na neutralização, que é uma reação de neutralização. É uma reação entre um ácido e uma base produzindo sal e água. Ele quer que você especifique a molaridade da base em uma neutralização. Ou seja, eu tenho ácido
e uma base. Não se esqueça que toda equação de neutralização você tem que efetuar o balanceamento, certo? Significa dizer, ó, que como eu tenho apenas uma molécula de ácido e está para 2 moléculas da base, então, ó, se 1 mol de ácido está para o valor que eu encontrei aqui agora, ó, 0,025, a segunda proporcional aumentou. Se é uma grandeza proporcional, na medida em que um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Significa dizer, ó, que na proporção 1 passou para 2, eu peguei a primeira e multipliquei por 2. Então, as demais sequências terão que tudo ser multiplicado por 2. 0,050. A concentração do ácido da base vai ser os números de mols dividido pelo volume. Os números de mols eu acabei de encontrar, 0,050. O volume, ele está em mililitro. Por definição de concentração molar, o volume vai ter que ficar em litros. Como é que eu vou converter de mililitro para litro? Dividindo por 1000. Então, 0,050 dividido por 0,005, isso aqui equivale, ó, a 1 mol por litro. Acabei de encontrar a concentração da base, NaOH. E assim são todas as demais, ó, certo? Nós vamos fazer todo mundo juntos, retirando todas as dúvidas. Procure fazer agora os exercícios do praticando, anote as dúvidas e durante as próximas 2 aulas nós vamos tratar desse capítulo. Diluição de soluções, certo? Diluição e misturas de soluções. Procure fazer, a partir de agora, o praticando referente a esse assunto e nas próximas aulas sanaremos todas as suas dúvidas, certo? Bons estudos e até a próxima aula. Belezinha.